Imagine conhecer alguém que enfrentou batalhas internas desde a infância, lutando contra uma realidade que não fazia sentido para ela. Essa é a história de Casey, uma jornada de dor, coragem e, acima de tudo, transformação. Hoje, você vai descobrir como ela superou um turbilhão de emoções, desde a disforia de gênero até a depressão profunda, e encontrou um caminho que muitos nem sequer imaginam existir. Você já ouviu falar em disforia de gênero? É uma sensação angustiante, como se o corpo em que você nasceu não fosse o seu verdadeiro lar. Para Casey, essa sensação começou antes mesmo de ela entrar na escola. Aos 3 anos, já rejeitava tudo que era considerado feminino. Vestidos, laços no cabelo, sapatos delicados, nada disso combinava com ela. O que ela amava eram camisetas largas, jeans e tênis. Era uma criança que se sentia mais à vontade no universo dos meninos, mas nem por isso a vida foi mais fácil. Além disso, Casey nasceu com uma condição chamada Síndrome dos Ovários Policísticos, que faz com que mulheres desenvolvam pelos faciais. Desde pequena, ela tinha bigode e pelos no queixo, algo que a tornou alvo de piadas cruéis na escola. Os meninos eram os piores, mas o bullying não parava por aí. Em casa, seu irmão também a provocava, e não havia refúgio. A cada dia, a pressão aumentava, e a tristeza começou a tomar conta dela ainda na pré-escola. Para complicar ainda mais, Casey foi criada em uma família de testemunhas de Jeová, uma religião com regras rígidas e punições severas para quem ousava desafiá-las. A sensação de não poder ser quem realmente era, de ter que esconder seus sentimentos, era sufocante. Seu pai, um homem extremamente religioso, reforçava essa prisão emocional. Ela rezava todas as noites, pedindo a Deus que a transformasse em um menino ao acordar. Sonhava com uma voz mais grave, um corpo diferente, qualquer coisa que a fizesse se sentir completa. Na adolescência, as coisas pioraram. A atração por outras meninas surgiu, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Amigas diziam que era normal, que todas tinham paixonites por colegas, e ela acreditou. Hoje, Casey vê nisso uma influência negativa, algo que a afastou ainda mais de quem realmente era. O bullying continuou, a depressão se aprofundou, e ela se sentia completamente sozinha. Quando tentava falar sobre o que sentia, era ignorada. Você é jovem, não tem motivos para estar triste, diziam. Então, ela aprendeu a sorrir em público e chorar em silêncio. A dor emocional se tornou insuportável, e Casey encontrou uma forma terrível de aliviá-la, a automutilação. Era uma maneira de transformar a angústia em algo físico, algo que ela pudesse controlar. Mas isso não resolvia nada. Aos 16 anos, ela chegou ao limite. Decidiu que não aguentava mais viver uma mentira. Se não podia ser quem era, então não queria mais viver. Foi quando tomou uma decisão radical: iria viver para si mesma, não importa o que os outros pensassem. Uma semana antes de completar 17 anos, Casey revelou à família que era lésbica. A primeira pessoa a saber foi sua irmã mais próxima, que não apenas aceitou, mas disse que sempre soube. Sua mãe e outra irmã também a apoiaram. Todos, menos seu pai. Para ele, aquilo era obra do demônio, algo que precisava ser expurgado com orações. Ele ameaçou expulsá-la de casa quando completasse 18 anos. Mas Casey não se importou. O apoio dos outros era suficiente. A partir daí, ela mergulhou de cabeça em uma nova identidade. Cortou o cabelo curto, usou roupas masculinas, comprou cuecas e sapatos de homem. Em pouco tempo, raspou a cabeça completamente. Começou a namorar mulheres e a explorar a comunidade LGBT. Foi nesse momento que descobriu o que significava ser transgênero. E, pela primeira vez, tudo começou a fazer sentido. Algo que nunca parecia durar. A euforia dos primeiros meses de testosterona se dissipava rápido, deixando apenas um vazio que nem a atenção, nem o espelho, nem a fumaça conseguiam preencher. Cada mudança no corpo trazia uma satisfação momentânea, mas logo se tornava apenas mais uma camada de algo que não era eu. As pessoas ao redor comemoravam. Você está tão másculo, diziam, como se isso resolvesse tudo. Mas a verdade é que eu olhava no espelho e não reconhecia o rosto que me encarava de volta.
Não era o garoto que eu imaginava ser quando criança. Era só um disfarce melhorado, uma versão distorcida de algo que nunca existiu. A barba crescia, a voz engrossava, os ombros alargavam, e, ainda assim, a sensação de estar no corpo errado não desaparecia. Só mudava de forma. Comecei a evitar fotos. Não queria registrar aquele rosto que não era meu, aquele corpo que carregava marcas de uma escolha que, no fundo, eu já sabia que não era certa. Mas como voltar atrás? Como admitir que todo aquele processo, as injeções, as consultas, os olhares de aprovação, tinha sido um erro? A vergonha era maior do que a coragem. Então, em vez de parar, eu dobrei a aposta. Aumentei a dose de testosterona por conta própria. Se um pouco não resolvia, talvez mais resolvesse. Mas o que aconteceu foi que o corpo começou a reagir de maneiras que eu não esperava. A pele ficou mais áspera, o humor mais instável, e aquela sensação de controle que eu achava que tinha se transformou em uma montanha-russa sem fim. As noites eram as piores. Deitado na cama, eu sentia o peso de cada decisão, de cada passo dado na direção errada. E, no silêncio, uma pergunta ecoava: e se eu nunca tiver sido trans? Foi quando comecei a pesquisar. Não sobre transição, não sobre hormônios, mas sobre arrependimento. Sobre pessoas que, como eu, tinham seguido por um caminho pensando que era a solução, só para descobrir que era apenas mais uma armadilha. E quanto mais eu lia, mais percebia que não estava sozinho. Havia outros, muitos outros, que tinham vivido a mesma ilusão, que tinham acreditado que mudar o corpo mudaria tudo, só para perceber que a dor não vinha de fora, mas de dentro. A fumaça do cigarro já não disfarçava mais nada. A barba, antes um escudo, agora parecia uma máscara que eu não conseguia mais tirar. E, pela primeira vez, eu me permiti questionar: e se Deus não tivesse me abandonado? E se, em vez de me transformar em algo que eu não era, Ele estivesse me chamando de volta para quem eu sempre fui? Foi então que decidi parar. Não de uma vez, porque o corpo não perdoa decisões abruptas, mas aos poucos, com medo, com dúvidas, mas com uma certeza estranha de que era o único caminho que fazia sentido. E, quando enfim parei de injetar testosterona, algo inesperado aconteceu: o alívio. Não imediato, não completo, mas real. Como se, depois de anos correndo na direção errada, eu finalmente tivesse parado para olhar para trás e perceber que a saída sempre esteve ali, esperando. Olhos, estou deitado no chão, com estranhos me erguendo pelos braços, perguntando se estou bem. Não estou. Nunca estive. Mas a resposta padrão era sempre a mesma: tô ótimo, só bêbado demais. E lá ia eu, cambaleando para o hotel, com a mente girando em círculos, tentando afogar o que não queria sentir. Os pesadelos não paravam. Eram sempre iguais, eu correndo, sem fôlego, sem direção, com algo, ou alguém, me perseguindo. Às vezes era um vulto sem rosto, outras vezes uma voz que sussurrava coisas que eu não conseguia entender. Mas o medo era real. E o pior? Eu sabia que não era só um sonho. Era um reflexo do que eu fazia acordado. Porque, no fundo, eu passava os dias fugindo da mesma coisa, de mim mesmo. A bebida ajudava a adormecer, mas não impedia os sonhos. As drogas entorpeciam, mas não apagavam a voz que ecoava dentro de mim, dizendo que eu estava errado. E quanto mais eu tentava silenciar isso, mais alto ela ficava. Até que, em uma noite de insônia, depois de mais uma bebedeira sem sentido, eu me sentei na cama e percebi: eu não estava correndo de nada. Eu estava correndo para lugar nenhum. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar de verdade. O dinheiro que eu ganhava no desemprego acabou. As festas ficaram mais caras, os amigos mais distantes, e a solidão, antes mascarada pela agitação, se tornou insuportável. Eu me via no espelho e não reconhecia o rosto que me olhava de volta. Não era só o corpo que tinha mudado, era a alma. Algo dentro de mim estava quebrado, e eu não sabia como consertar. Então, em um momento de desespero, fiz algo que não fazia há anos: orei. Não foi uma oração bonita, nem cheia de fé. Foi um grito, um me ajuda, porque eu não aguento mais. E,
pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Não foi uma resposta imediata, não foi um milagre. Foi um silêncio. Um silêncio que, estranhamente, não me assustou. Pelo contrário, ele me deu espaço para respirar. Comecei a questionar tudo. Por que eu estava fazendo aquilo comigo? Por que estava destruindo meu corpo, minha mente, minha vida? E, mais importante, o que eu estava tentando provar? Para quem? Para mim mesmo? Para o mundo? Para um Deus que eu tinha abandonado sem nem perceber? Foi então que voltei a abrir a Bíblia. Não por obrigação, não por pressão, mas porque algo dentro de mim sabia que era ali que eu encontraria as respostas que tanto procurava. E, aos poucos, as palavras que antes pareciam distantes começaram a fazer sentido. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não era um convite para uma vida fácil, mas para uma vida verdadeira. E eu estava exausto de viver uma mentira. A mudança não foi instantânea. Ainda havia dias em que a ansiedade me sufocava, noites em que a tentação de voltar aos velhos hábitos era quase irresistível. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais correndo. Estava, finalmente, tentando andar. E, mesmo que fosse devagar, era um passo na direção certa. Que qualquer outra fé fora da deles era uma ameaça. Ele olhou para mim com aquela seriedade que só os pais conseguem ter quando sabem que estão prestes a partir um sonho e disse: Filha, esse lugar não é para nós. Nós temos a verdade. O que eles pregam lá é diferente do que a Bíblia ensina. E eu, como sempre, obedeci. Afinal, meu pai era meu herói, meu porto seguro. Se ele dizia que algo não era certo, eu acreditava. Mas algo dentro de mim ficou incompleto naquele dia. Como se uma porta tivesse sido fechada antes mesmo que eu pudesse ver o que havia do outro lado. Anos se passaram, e aquela sensação de vazio só cresceu. Eu tentei preenchê-la com festas, com risadas altas, com noites que se transformavam em manhãs de arrependimento. Mas nada funcionava. Até que, naquele domingo em que voltei àquela mesma igreja, tudo voltou como uma onda. O mesmo cheiro de madeira polida, os mesmos hinos que ecoavam nas paredes, a mesma paz que eu sentirá aos 15 anos, só que agora, mais intensa, mais urgente. Era como se Deus tivesse guardado aquele momento para mim, como um presente que eu só podia abrir quando estivesse pronta. E eu estava pronta. Pela primeira vez, eu queria entender. Não era mais uma obrigação, um ritual vazio. Era uma necessidade, como respirar. Comecei a ler a Bíblia não por dever, mas por fome. Cada versículo era uma luz acendendo em lugares que eu nem sabia que estavam escuros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não era apenas uma frase bonita. Era uma promessa. E eu precisava dela mais do que de ar. Mas a mudança não foi só dentro de mim. As pessoas ao meu redor começaram a notar. Amigos que antes me chamavam para baladas agora me olhavam com uma mistura de confusão e respeito. Você tá diferente, diziam. E eu estava. Não porque tivesse me tornado perfeita, longe disso, mas porque, pela primeira vez, eu sabia quem eu era. Não era mais a garota que se perdia em noites sem fim. Era alguém que acordava de manhã com um propósito, alguém que olhava para o céu e sentia gratidão, não medo. E então veio o dia em que eu entendi o que meu pai havia tentado me proteger. Não era sobre doutrinas ou regras. Era sobre amor. O mesmo amor que o levou a esconder sua doença para não nos preocupar, o mesmo amor que o fez pagar pelo próprio funeral para não nos sobrecarregar. Ele não queria que eu me perdesse em um caminho que, para ele, parecia errado. Mas Deus tinha outro plano. Um plano que incluía aquela igreja, aquela paz, aquele reencontro comigo mesma. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada erro, cada noite em que achei que estava me divertindo foi, na verdade, um passo em direção a Ele. Não porque Deus quisesse me ver sofrer, mas porque Ele sabia que eu só o buscaria quando não tivesse mais para onde correr. E quando finalmente parei, quando finalmente ouvi, Ele estava lá. Não com julgamento, não com condenação,
mas com os braços abertos, como um pai que nunca deixou de esperar. Expor a verdade dessa forma, por que não veio falar comigo primeiro? Por que escolher o caminho da covardia, jogando uma bomba no meio da minha vida como se eu não merecesse uma explicação? Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era sobre mim. Era sobre o medo. O medo do desconhecido, o medo do que as pessoas diriam, o medo de que a verdade pudesse abalar algo que, para ela, parecia perfeito. E então, veio o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de perguntas sem respostas. Ela parou de responder minhas mensagens, evitou meus olhares na igreja, como se eu tivesse cometido um crime ao simplesmente existir. E eu? Eu fiquei ali, no meio daquele turbilhão, me perguntando, será que eu errei em confiar? Será que Deus está me punindo por algo? Mas Deus não trabalha assim. Ele não nos abandona no escuro. Ele não nos deixa sozinhos com nossas dúvidas. Naquela noite, enquanto eu chorava no chão do meu quarto, sentindo o peso de mais uma rejeição, algo dentro de mim se quebrou, e, ao mesmo tempo, se abriu. Foi como se uma voz suave, mas firme, sussurrasse no meu coração: você não precisa se esconder. Você não precisa viver uma mentira para ser amado. E foi aí que eu entendi. Não era sobre ela. Não era sobre a igreja. Não era sobre o que os outros pensavam. Era sobre eu e ele. Era sobre o fato de que, por anos, eu tinha deixado que o medo ditasse quem eu era, quem eu deveria ser, como deveria me apresentar ao mundo. Mas Deus não me criou para viver uma versão editada de mim mesmo. Ele me criou para ser livre. Então, eu tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Eu parei de me esconder. Parei de tentar encaixar em caixinhas que nunca foram feitas para mim. E, pela primeira vez, eu me permiti respirar. Não como a pessoa que os outros queriam que eu fosse, mas como a pessoa que Deus sempre soube que eu era. Foi um processo doloroso. Houve noites em que eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Dias em que o medo voltava, sussurrando que eu estava cometendo um erro. Mas, a cada passo, eu sentia algo mais forte do que o medo, a paz. Uma paz que só vem quando você finalmente para de lutar contra si mesmo e se entrega nas mãos daquele que te conhece melhor do que ninguém. E hoje, quando olho para trás, vejo que cada rejeição, cada porta fechada, cada lágrima derramada foi apenas Deus me guiando para um lugar onde eu pudesse ser eu, inteiro, autêntico, amado. Não apesar das minhas cicatrizes, mas por causa delas. Porque é nas nossas fraquezas que sua força se manifesta. É nas nossas lutas que sua graça se torna visível. E sabe o que é mais lindo? Deus não me pediu para ser perfeito. Ele não me pediu para ter todas as respostas. Ele só me pediu para confiar. E quando eu finalmente fiz isso, descobri que a liberdade não está em ser aceito por todos, mas em ser fiel a Ele e a mim mesmo. Minhas lutas, minhas quedas, até os momentos em que tentei me esconder de Deus e de mim mesmo. E sabe o que Ele fez? Ele não me julgou. Não me apontou o dedo. Ele simplesmente me abraçou e disse: eu já sabia de tudo isso. E ainda assim, estou aqui. Foi nesse momento que entendi algo profundo: Deus não nos ama apesar das nossas escolhas erradas. Ele nos ama através delas. Porque é justamente quando estamos quebrados que Ele pode nos reconstruir. E foi assim que comecei a me permitir ser visto, não como a pessoa que eu tentava ser, mas como a pessoa que Ele sempre soube que eu era. Mas a jornada não foi fácil. Havia dias em que a vergonha me sufocava. Dias em que eu olhava no espelho e não reconhecia o reflexo, porque a imagem que eu via não combinava com a verdade que Deus estava escrevendo em mim. E foi aí que Ele me lembrou: você não precisa se encaixar no que o mundo espera. Você só precisa se encaixar no meu plano. Então, aos poucos, comecei a me libertar das correntes que eu mesmo havia criado. Parei de me esconder atrás de máscaras. Parei de buscar validação em lugares que só me deixavam mais vazio. E, pela primeira vez, senti o peso da liberdade, não a liberdade de fazer o que eu queria, mas a liberdade de ser quem Deus me chamou para ser. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a notar.
Não porque eu estava tentando provar algo, mas porque a paz de Deus transbordava de mim. Alguns me apoiaram. Outros me questionaram. Mas uma coisa era certa, eu não estava mais vivendo para agradar a ninguém além dele. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada erro, cada momento de dúvida foi parte do caminho que me levou até aqui. Porque Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma em propósito. E se você está lendo isso e se sente perdido, quebrado ou sozinho, eu quero que saiba de uma coisa: Deus não terminou a obra em você. Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. E a melhor parte: você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar. E ali, diante daquelas mulheres, eu entendi que minha história não era um fardo, mas um testemunho. Cada palavra que elas compartilharam, cada lágrima que escorreu, cada oração sussurrada em uníssono, tudo isso me mostrou que Deus não nos chama para a perfeição, mas para a verdade. E a verdade é que, mesmo nos lugares mais escuros, Ele está tecendo algo maior do que nossos olhos podem ver. Eu não sabia, mas naquele momento, eu estava sendo costurada de volta ao propósito que Ele sempre teve para mim. Não era sobre ser aceita, não era sobre ser compreendida, era sobre ser transformada. E quando finalmente tive coragem de abrir meu coração, descobri que não estava sozinha. Havia outras mulheres ali, com suas próprias lutas, suas próprias cicatrizes, mas todas unidas por uma mesma certeza: Cristo não nos abandona. Ele nos encontra exatamente onde estamos, mesmo quando nós mesmos não nos reconhecemos. E foi assim que comecei a entender minha feminilidade não como algo que eu precisava provar ao mundo, mas como um presente que Deus estava restaurando em mim. Não era sobre aparências, não era sobre rótulos, era sobre ser quem Ele me criou para ser, com todas as minhas fragilidades e toda a sua força. Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade não está em nos encaixarmos nos padrões dos homens, mas em nos rendermos ao amor que nos molda. Hoje, quando recito Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é apenas um versículo. É um escudo. É a certeza de que, não importa o que digam, não importa o que tentem tirar de mim, nada pode me separar do amor de Cristo. Ele me escolheu quando eu ainda estava perdida. Ele me amou quando eu não merecia. E agora, Ele me usa para mostrar a outros que a graça é maior do que qualquer erro. Porque, veja bem, o inimigo quer que você acredite que suas escolhas passadas definem seu futuro. Ele sussurra que você já foi longe demais, que Deus não pode mais usar você. Mas isso é mentira. A cruz não foi um plano B, foi o plano desde o início. Cristo não morreu pelos perfeitos. Ele morreu pelos quebrados, pelos confusos, pelos que tropeçam e caem. E se você está lendo isso hoje, com o coração pesado e as mãos vazias, saiba, Ele está estendendo a mão para você. Não amanhã. Não quando você melhorar. Agora. Eu já estive no lugar onde você está. Já senti o peso da vergonha, a pressão de ter que provar algo para alguém. Já olhei no espelho e não reconheci a pessoa que via. Mas Deus não me deixou ali. Ele me tirou das minhas próprias cinzas e me deu um novo nome. E se Ele fez isso por mim, Ele pode, e vai, fazer por você. Então, se você está no meio dessa batalha, se ainda luta contra a disforia, contra a voz que diz que você não é suficiente, ouça, Deus não está esperando você se consertar. Ele está esperando você se entregar. Porque a salvação não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele já fez. E Ele já fez tudo. E quando você finalmente se render, quando deixar de lado as máscaras e as desculpas, você vai descobrir algo incrível: não é você quem está se transformando. É Ele quem está te recriando. E o que Ele começa, Ele termina. Sempre.